Boa tarde a todos. É com muita alegria que eu recebo vocês aqui hoje para a gente compartilhar um pouco da nossa história de saúde ocular, de doações e de transplante de córneas no estado do Ceará. Quando a gente fala em Ceará, com inovação em doação de córnea, a gente começa com por que inovar, por que mudar? Para a gente pensar em mudar, a gente precisaria primeiro ter lançado um desafio. E o principal desafio aconteceu quando, em torno dos anos 2010, 2012, quando eu estava entregando o meu cargo de diretora médica do Banco de Olhos do Hospital Geral, eu estive com duas mulheres excepcionais, que eu não posso deixar de mencioná-las, que estão aqui comigo na plateia, doutora Lilian Beltrão, que, na época, era a executiva do Estado do Ceará, e a doutora Eliana, que é a coordenadora de Central de Transplantes, e, até hoje, é a nossa chefe enquanto Banco de Olhos. Então, eu me embostei um pouco da minha inquietude, da minha insatisfação de, infelizmente, depois de 11 anos como diretora de um banco de olhos, todos os anos eu prometia que ia trabalhar junto com a Secretaria de Saúde para a gente zerar a fila, e, infelizmente, a gente não conseguia zerar. E aí lançou o desafio. Por que que a gente não consegue zerar? No momento em que você tem apoio, você consegue pensar. E aí a gente pensou, como é que a gente pode solucionar? Se existem países no mundo que têm fila menor, por que que o Brasil tem que ter 34 mil pessoas esperando transplante de córneas? Então, a gente começou a estudar um pouco o processo e, por exemplo, a gente começou a estudar as fases do luto. Quando a gente começou a pensar como é que a gente poderia fazer para evoluir naquele número de doações no estado do Ceará. E aí, quando a gente vai estudar a divisão, as etapas dos estudos de lutos, que foram descritos pela psiquiatra suíça, Elisabeth Kubler-Ross, e ela atuou muito no luto, muito em famílias enlutadas, e ela dividiu em 5 classificações. E aí a gente observou que a gente estava pegando aquelas doações no primeiro momento do luto, que o primeiro momento do luto é aquele do desespero, que a família está no hospital. Daí surgiu a ideia, por que, então, não trabalhar no IML, que é a nossa PFOS? Porque a gente pegaria as famílias num segundo momento, que seria um pouco melhor para a gente conversar sobre uma possibilidade de doação de córneas. Para isso acontecer, a gente precisava encontrar parceiros. E, fora essas grandes parceiras da Secretaria de Saúde, a gente precisava encontrar também na Secretaria de Segurança Pública. Mas aí como que a gente poderia colocar funcionários da Secretaria de Saúde dentro da Secretaria de Segurança? Daí veio a ideia de criar um banco de olhos diferente, um banco de olhos privado, que tinha como objetivo trabalhar dentro da estrutura física da PFOS. Então, aí se surgiu essa ideia, e depois de todos os trâmites legais, no dia 26 de janeiro de 2016, há exatos 10 anos, a gente recebeu a publicação no Diário Oficial da União da possibilidade da gente atuar como um banco de olhos privado no estado do Ceará. Então, o Banco de Olhos do Ceará ele já nasceu de uma maneira inovadora, que é um banco de olhos que tem a sua estrutura criada para funcionar dentro da PFOS. E, mais inovador do que isso ainda, é como é que a gente conseguiu criar um case, criar um programa para o banco de olhos, com todos os protocolos, em que se concentrasse no acolhimento familiar, fazendo com que a PFOS, que normalmente é um lugar de desespero, de tragédia, que as famílias vão lá fazer um reconhecimento de um corpo que morreu tragicamente, também fosse um lugar de humanização, de acolhida, um lugar em que a pessoa se sentisse um pouco menos traumatizada no momento de tanta dor, e que aquela dor pudesse ser convertida em um momento de amor.
E, dentro dessa criação dos mecanismos inovadores, a gente utilizou a teoria da tecnologia soft-hard, em que você tem toda a estrutura leve, a gente usa a tecnologia leve, que é o nosso principal ponto de trabalho. Então, tudo que a gente faz termina sendo em relação às famílias. As famílias são as pessoas mais importantes. Então, elas não são abordadas, elas são acolhidas, independente daquelas famílias que vão poder ser doadores, que são potenciais doadores ou não. Essa é a base da tecnologia leve, é a tecnologia humanizada, é a tecnologia que faz a diferença. Com isso, a gente fica com a tecnologia leve e dura, que foi na hora que a gente precisou criar diferentes protocolos, diferentes rotinas, sempre com muita ética e com muito respeito, e também tentando adequar custos, já que a gente estava dentro de uma estrutura e que o único recebimento daquele banco de óleos era a tabela SUS. Então, a gente teve que fazer com que toda essa tecnologia soft-hard chegasse em um momento em que a gente conseguisse equilibrar os custos e mostrar um resultado de um trabalho. Na tecnologia dura, a gente conseguiu, dentro da PFOS, verdadeiros parceiros. Eles nos cederam uma sala com toda a estrutura física, um local em que a nossa equipe pudesse conversar com a família, oferecer um café, oferecer um braço amigo, um abraço, o ombro para chorar, e a gente fizesse com que, muitas vezes, aquela família, ela, às vezes, nem tinha condição de ser doadora, mas ela era e é acolhida, sim. Então, esse é um grande diferencial nessa humanização do processo de doação de córneas. Porque a inovação é quando a soma de todas as tecnologias se unem para salvar vidas. Quando você fala de processo de doação de órgãos e de córneas, você está falando de salvar vidas, salvar visão, restabelecer o potencial de trabalho daquela pessoa que estava sem enxergar por falta de um transplante de córneas. Com isso, a gente conseguiu mexer em vários processos que são inovações. A gente criou, então, um banco de olhos privado, que é o Banco de Olhos do Ceará. E, com isso, a gente fez, através de termos de cooperação mútua, Secretaria de Saúde, trabalhando junto com a Secretaria de Segurança Pública e tendo o Banco de Olhos do Ceará como um prestador de serviço da Secretaria de Segurança, da Secretaria de Saúde, trabalhando dentro da Secretaria de Segurança. A gente precisou adequar e definir os nossos processos, porque era um banco de olhos diferente, que não era um banco de olhos do Estado, então a gente teve que elaborar desde os nossos protocolos de kits já montados para tudo que a gente fosse utilizar de material dentro da estrutura da PFOS, a gente levasse ali. Com isso, a gente vai controlando o número de material utilizado, o número de doações também realizadas. E, para culminar tudo isso, depois que todo o projeto já estava montado, com todos os protocolos bem definidos, nós fomos solicitados pelas próprias duas secretarias a ampliar o nosso projeto, mandando também abrir núcleos no interior. Então, a gente iniciou, na perícia forense do Estado do Ceará, um dos principais processos que precisaram ser ajustados foi a busca ativa. Você não fica dentro do banco de olhos esperando o serviço de cada hospital, do Serviço de Segurança Pública, assistente social, conversar e acolher a família. A gente está lá para esse serviço. Então, isso é uma das coisas mais importantes na atuação do Banco de Olhos do Ceará, é estar presente, se mostrar presente, dizer, nós estamos juntos nesse momento de dor. Pego o meu ombro amigo, pego o meu abraço, pego a minha rosa e pego o meu coração. Tudo isso com o objetivo da gente construir vínculos afetivos com todas as famílias, fazendo com que elas se sintam acolhidas numa estrutura tão fria que, normalmente, é a perícia forense. E todos os familiares são acolhidos, eles choram, eles conversam, e, se possível, se o paciente for um potencial doador,
a gente aborda sobre a possibilidade da doação de córneas. E a gente tem muitos depoimentos lindos de famílias que ficam muito agradecidas pela possibilidade de participar com algo tão positivo, mesmo num momento tão negativo da vida. Isso é muito gratificante e muito importante. Quando a gente estava preparando, adequando todos os nossos processos, a gente organizou várias coisas. Por exemplo, na hora que você prepara esse kit de enucleação, você já chega no necrotério com aquele saquinho, aquele kit embalado. Quando abre, não precisa, onde é que está a seringa, onde é que está a luva, não, está tudo ali. A gente não precisa usar nada do necrotério da PFOS, já vai tudo lá, já no ponto de tudo que vai ser utilizado. Com isso, a gente agiliza o processo, liberando o corpo com mais antecedência, garantindo a qualidade do processo, porque tudo que vai ser necessário vai ter ali para a gente utilizar, e, com isso, também a gente otimiza custos. Como a gente falou anteriormente, é um banco de óleos que recebe através de uma tabela SUS, então, tudo precisa ser ajustado, tá certo? Vários outros processos a gente organizou dentro da estrutura do banco de óleos. Então, na estrutura, fora da PFOS, no banco de óleos, a gente tem o dashboard de todas as doações de córnea. Com isso, a gente consegue acompanhar em tempo real cada córnea, desde o seu momento da enucleação até o momento da distribuição. Então, a gente, em cada linha dessa aí, quer dizer que é uma córnea, se foram enucleados os 2 olhos, se a sorologia já saiu, se o resultado foi positivo ou negativo, se já foi enviado para a central de transplante da Secretaria de Saúde para ser distribuído, qual o tempo que passou e quando a clínica ou o hospital que foi fazer o transplante foi pegar. Com isso, a gente consegue ver os gargalos. Por que que aquela córnea está demorando 2 dias para sair sorologia? Liga-se para o Hemoce. Hemoce, o que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa? Então, a gente tenta ver os gargalos, porque é importante que a córnea seja utilizada com a maior brevidade possível. E aí, nesse dashboard, a gente tem, por exemplo, essa parte ali mais amarelinha, quer dizer que a córnea está próxima de vencer. Então, telefona para a clínica que ia buscar, para o hospital que vai fazer o transplante. Está acontecendo alguma coisa, essa córnea tem 2, 3 dias que está aqui liberada para vocês, o que é que está acontecendo? Então, com isso, a gente consegue ter, na palma da mão, melhor do que isso, na visão, uma tela grande dentro do banco de óleos, que quem passar por isso, opa, essa córnea aqui está aqui, por quê? Então, é aquela coisa que faz com que dê mais eficiência a todo o processo. Com isso, a gente faz uma rastreabilidade rápida, com identificação desses gargalos, e gera mais transparência em todo o processo. E por que que os dashboards são tão importantes? Por causa da transparência do processo, eles ajudam a identificar todos esses gargalos, e a gente tem um resultado com mais eficiência. Fora isso, nós também adotamos os rastreadores, que são os AirTags que a gente coloca dentro da caixa, onde está vindo o tecido ocular dos diferentes interiores. Então, está vindo com o motorista tal, do ônibus tal, ou da ambulância tal, a gente sabe exatamente a localização que ele está. Opa, parou em Itapipoca. Por que que parou? Passou uma hora parada, por que foi? Telefona-se para lá para saber o que é. Então, a gente está cuidando do tecido ocular até que chegue dentro do banco de óleos. A gente sabe o momento exato, como e quando é que está. Fora isso, a gente também usa o Data Logger para ver se aquelas caixas de distribuição de córneas, durante todo o processo, elas estão com a temperatura adequada. E, com isso, a gente vai selecionando. A córnea vai viajar daqui para Mossoró, são tantas horas, então precisa para manter o Data Logger sempre com temperatura, a gente vai precisar de tantas caixas, gelo para poder manter aquela temperatura por determinadas horas. Se a córnea vai para o Rio de Janeiro é diferente, se vai para o Rio Grande do Sul é diferente. Tudo vai depender das horas que esse tecido vai viajar para chegar no seu destino final. E isso nos traz maior segurança para o transplante das caixas térmicas e também cobrança, porque que ficou mais tempo no aeroporto, porque que não chegou no destino na hora prevista. Então, todos esses momentos são bastante importantes para a gente manter a qualidade do nosso tecido.
Então, como a gente estava falando, a principal inovação da nossa tecnologia leve, da nossa tecnologia soft, é o acolhimento familiar. Quando você acolhe, você tem uma escuta ativa, você usa o seu ambiente, a gente procura tornar o nosso ambiente o mais acolhedor possível, e as pessoas entendem que a família, em todo aquele processo, ela é o que mais importa naquele momento. Depois, nós fomos convidadas a abrir esses outros núcleos no interior, e hoje nós temos em Fortaleza, depois a gente veio com a equipe em Juazeiro do Norte, depois em Sobral e, por último, em Itapipoca, completando, então, 4 núcleos, que a gente tem representante aqui de todos os 4 núcleos. Muito obrigado por terem se deslocados lá do seu interior para estar presente, sabendo que isso é um seminário muito importante para a existência do Banco de Olhos. E não parou por aí. A gente observou que a gente precisava investir mais em educação, porque o nosso objetivo, o que a gente quer, é que um dia isso seja uma conversa muito normal, em ambiente familiar, na mesa de café, nas refeições em famílias, do jeito que hoje a gente já aborda com muita tranquilidade e normalização, se você vai querer velório, ou se você vai querer ser sepultado, ou se você vai querer ser cremado. Então, é muito importante que as pessoas conversem em casa da sua vontade de ser doador de órgãos e tecidos, de ser doador de córneas, porque a legislação brasileira, ela faz com que o doador não seja quem doa, mas sim a família. Precisa da autorização da família. E se esse é um assunto que você já conversou com a sua família, a família vai querer honrar aquele seu desejo em vida. Daí a importância da gente fazer seminários como esse, em que divulga a importância, e que vocês são formadores de opiniões e vão fazer com que as pessoas normalizem isso, que a morte é uma coisa certa. Então, por que não conversar com o pós-morte? Se o que eu posso doar para ajudar outra pessoa, por que eu não doaria? Então, muitas vezes, depende de uma conversa, de uma conscientização pública da nossa sociedade. Ela doa. Então, ela precisa ser estimulada a achar isso uma coisa normal, importante, e ser conversado em família. Com isso, a gente deseja promover uma cultura de doação de órgãos e tecidos através desse acolhimento familiar, de uma forma bastante humanizada. Vários programas de sensibilização a gente tem desenvolvido ao longo desses anos. Então, a gente fez, no último ano, essa corrida, a Corrida pela Vida, no Setembro Verde, que é o mês destinado à doação de órgãos e tecidos. A gente fez na Beira-Mar, e a adesão e a repercussão foi tão grande que outros colegas de outros estados também querem, esse ano, a gente fazer uma coisa mais nacional, para mobilizar mais a população. Então, já está, inclusive, agendado, em setembro esse ano nós teremos novamente. Aqui são os eventos que a gente faz com as famílias doadoras. E até estádio de futebol é uma causa tão nobre e tão bem aceita que a gente solicitou ao Castelão que eles vinculassem, durante os jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado, eles veicularam essa promoção no seu telão de LED nos intervalos dos jogos, a custo zero, só para também participar dessa campanha. Então, é uma causa nobre, é uma causa de engajamento, e é uma causa que a gente precisa de vocês para divulgar a ideia, engajar e fazer com que não apenas o Ceará tenha fila zero, porque, se o Ceará pode ter fila zero, o Brasil deve ter fila zero. O Brasil não tem por que ter 34 mil pessoas na fila. Então, a gente pode, sim, ajudar os nossos outros estados. Se a gente conseguiu fazer um case de sucesso no Ceará, por que não replicar? Quando você tem um conhecimento que é só seu, ele não vale nada. Quando você consegue divulgar esse conhecimento e replicar, aí, sim, é a verdadeira validação
e a verdadeira necessidade que a gente precisa de ajudar a nossa sociedade. A nossa sociedade não é apenas da nossa casa, do nosso bairro, da nossa cidade, nem do nosso estado. É o máximo que a gente puder e conseguir ajudar. Então, para a gente entender por que o Banco de Olhos conseguiu, com 1 ano de existência, zerar uma fila e manter, nesses últimos 9 anos, a fila zero, a gente precisa entender que precisa de uma integração entre a PEFOSSE e os bancos de olhos e a Secretaria de Saúde. Com isso, a gente aumenta a doação, menos fila e mais o processo, mais pessoas vão enxergar, tornando assim os processos mais ágeis e a abordagem muito mais humanizada. É um modelo muito simples, que você diz, mas por que isso já não existe em todo canto? Então, é possível, sim, existir em todos os lugares, porque ele é altamente replicável e ele é de alto impacto social, e a custo de uma política do Brasil toda que tem interesse, sim, é ele que custeia a tabela SUS, que a fila de transplantes no Brasil diminua o máximo que puder. Então, a gente observa que, quando a estrutura encontra o acolhimento, a humanização, a inovação salva vidas. Então, a inovação, somente tecnologia hard, não seria nada se não fosse o soft, se não fosse o leve, se não fosse o acolhimento, se não fosse a humanização, cuidando da parte pessoal, já que é num momento muito duro, de muita realidade e de muita dor para todas as famílias doadoras, com bastante respeito, com bastante ética e com bastante entendimento do luto que aquela família está passando por aquele momento. Agora, o que mais tem ajudado é o apoio não só das instituições que eu falei, mas o apoio que a gente recebe dentro do Banco de Olhos. Então, você ter uma equipe comprometida é tudo. Então, eu não posso deixar aqui de citar a equipe de todos os colaboradores do Banco de Olhos e do Instituto Banco de Olhos, que são todos voluntários, os do Instituto Banco de Olhos, que estão juntos. O plantão começa às 7h da manhã, quando eu acordo, que eu vejo o telefone às 6h, eles já estão lá, eles já viram todas as guias, eles já receberam famílias. Então, é compromisso. É muito bonito você estar dentro de uma estrutura que as pessoas vestem, não é só a camisa, não, veste toda a roupa. Então, veste todo o seu interior e todo o seu coração. Então, a gente não poderia deixar de agradecer de coração 10 anos de conhecimento de toda essa minha equipe do Banco de Olhos. Então, muito obrigada. O Banco de Olhos virou referência nacional. Vários outros estados nos procuram e a gente quer, sim, dividir esse conhecimento. Eles vêm aqui, por exemplo, Pará, que está muito junto com a gente, em 6 meses depois que eles tentaram copiar tudo, assim, o jeito que a Lisiane senta, como é que ela conversa com a família, o que é que ela faz. Então, quando eles tentam copiar todinho, em 6 meses, eles duplicaram o número de doações. Agora, eles já estão mais. Então, fila que eles tinham de 4 anos baixou para 1 ano, e, por último, eles estavam com 8 meses. Então, é um modelo replicável, sim. Então, está aqui o Pará, desde 2023, que eles fazem exatamente o nosso modelo. E aí vem os próximos passos, que são os próximos eventos do Instituto Banco de Olhos. Já está lançada a campanha para a corrida de rua, dessa vez tentar ver se outros estados também vão fazer, esses que querem fazer junto com a gente, no dia 26 de setembro, aqui na Beira-Mar. A gente já está lançando essa nossa segunda corrida do quilômetro pela vida. E uma outra ideia mais recente que a gente está lançando também é o Jardim da Luz. O Jardim da Luz nasceu de pensamentos de como a gente pode humanizar ainda mais a estrutura física da PEFOSSE. Então, foi lançado o Jardim da Luz, que ele se propõe a ser um ambiente de acolhimento e respeito nos jardins externos da PEFOSSE,
e que ele vai fazer com que cada elemento dele traduz um gesto solidário e que vai continuar dando a vida através do olhar. Então, são pequenas mudas. O da direita é como era atualmente, hoje já começou a ser plantado. Então, isso aí a gente quer que as famílias entendam que aquela mudinha de luz é uma semente do amor que ela plantou ali no momento de muita dor. E todos vocês podem ser semeadores. Então, é um jardim que ele quer o amor de todos, ele não quer o amor apenas da família que doou naquele momento de dor. No futuro, a gente quer que toda a performance esteja desse jeito, como está aqui embaixo. Então, inclusive, a gente fez uma coisa simbólica para as pessoas se engajarem no processo. Quem quiser ter a sua mudinha lá, existe uma doação simbólica da sua muda que vai ser plantada lá, através do Instituto Banco de Olhos, homenageando cada doador, cada família que disse o sim. Nos torna bastante feliz ver o reconhecimento. Isso foi uma postagem no Instagram do Ministério da Saúde, falando que o Ceará tem se destacado. A gente, no dia a dia, fica muito feliz em ver que colegas trazem pacientes de fora para operar aqui no Ceará. Hoje mesmo, Lisiane encontrou uma pessoa que está hospedada aqui nesse hotel, que ela, daqui a 2 dias, é de fora e vai fazer um transplante no Ceará. Então, quer dizer que é o que nos move, é o que nos torna cada dia mais crente de que essa nossa missão é uma missão que é compartilhada por toda a sociedade, porque, no final, a gente consegue beneficiar muitas pessoas. Por que não beneficiar 34 mil pessoas que estão na fila? Eu, olhando as minhas anotações, eu entendi que o sonhar é um começo para grandes conquistas. Pegando minha agendinha de 2016, eu escrevi algumas coisas, quando eu fiquei tão empolgada, no dia 26 de janeiro, que saiu a publicação no Diário Oficial, que eu escrevi que o que eu precisava, o diferencial desse programa, era conseguir selecionar pessoas comprometidas com causas e fazer um trabalho exaustivo de diminuir essa fila e zerar a fila. Eu pensei em 10 anos, foi um pouquinho mais de 10 meses. Então, quer dizer, sonhar é preciso, e sonhar nos leva, nos cria horizontes que a gente nem sequer acreditava que poderiam acontecer. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, mas eu não poderia deixar de agradecer especificamente a minha família. Aqui estão meus irmãos, estão meus 2 únicos filhos, que moram em São Paulo e vieram especificamente para este evento, com suas esposas, e meus 5 netinhos.